Boa noite, doutor Aguinaldo. Seja bem-vindo E, ao Mário Pena Conecta. boa noite, Carolina. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com o senhor também, né? Graças a Deus, tudo bem. Joia. Doutor Aguinaldo, para quem está chegando aí agora e está aqui nos assistindo, eu queria primeiramente pedir que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é o senhor, da sua trajetória, da sua carreira. Uma breve apresentação, por favor. Claro. Então, meu nome é Aguinaldo, Aguinaldo Bicalho, Ervilha Júnior. Eu sou médico e a minha história é interessante mesmo, Carol. Eu me formei pelo Instituto, eu fui da primeira turma de Clínica Médica do Instituto Mário Pena. Depois disso, fui também da primeira turma de Terapia Intensiva do Instituto. E isso, né, só me condenando a minha idade, tem cerca de 20 anos atrás, sabe? E recentemente, Experiência, doutor Aguinaldo. e recentemente eu tive o prazer de voltar para a Fundação Mário Pena, para o Instituto, e há 3 anos eu assumi essa tarefa aí de coordenar os CTIs da nossa instituição. Legal. São anos de experiência, os nossos profissionais, cada semana que a gente fala aqui, a gente demonstra esse nosso compromisso com os nossos pacientes, são pessoas qualificadas e renomadas, assim como o doutor Aguinaldo, que está aí, e são essas pessoas que a gente traz para conversar com você, que está aí nos ouvindo, né? Nesse momento de pandemia, e falando assuntos pertinentes, assuntos que possam ajudar as pessoas a encarar esse momento com mais tranquilidade. Doutor Aguinaldo, eu já falei, para quem está entrando agora, o tema de hoje é a expansão do número de leitos de CTI para atender pacientes de Covid aqui no Instituto Mário Pena. Vamos falar um pouquinho, doutor Aguinaldo, como é que eram os leitos de CTI aqui do Instituto antes da pandemia e como é que eles estão agora? Como é que eles eram? Isso é importante, Carol. Assim, a gente, do ponto de vista de CTI mesmo, né, a gente tinha 20 leitos. Esses leitos eram dedicados basicamente para os nossos pacientes, né, a maioria dos leitos para os nossos pacientes oncológicos mesmo. Assim, para que a gente tenha uma ideia, cerca de 70% da ocupação do CTI era destinado ao pós-operatório das grandes cirurgias, cirurgias oncológicas, ou mesmo os pacientes do instituto que necessitavam desse cuidado mais intensivo, sabe? E aí, com o início da pandemia, a gente sentiu a necessidade, como você falou no início, de dedicar, né, cumprindo a nossa, inclusive, missão social aí, de dedicar alguns desses leitos para o combate à pandemia, né, do Covid. Inicialmente, a gente dividiu esses leitos, né, mas com o aumento da pandemia, aumento da necessidade de leitos, principalmente leitos da terapia intensiva, né, o Instituto decidiu que a gente teria uma vocação maior para combate à pandemia. E hoje a gente tem 30 leitos exclusivos para o tratamento do Covid. É bom a gente lembrar, né, doutora Aguinaldo, que é algo novo. Isso só foi possível também por um preparo da instituição. Lá atrás, né, no início da pandemia, nós percebemos que poderia haver essa necessidade. Então, a gente só conseguiu fazer essa realização graças a um preparo, né? Quem falou isso até, acho que foi num vídeo que nós fizemos, foi o Marco Antônio, né, que é o nosso diretor administrativo, e o doutor Rogério Saad também, que trabalha aí com o senhor na coordenação. Isso tudo envolveu um preparo, né? Isso foi fundamental, né, Carol e amigos, assim, por isso que isso foi construído, né, e é importante frisar que a gente não deixou os pacientes não Covid, né, que a gente chama, ou seja, os doentes outros que necessitam ainda de cirurgia, pacientes oncológicos sem a doença, desamparados, isso de forma nenhuma, né, então a gente conseguiu fazer isso de forma escalonada.
E é importante frisar também, né, que com a ajuda aí do Rogério, a gente, além dos 30 leitos exclusivos do Covid, a gente tem hoje 16 leitos de terapia intensiva para esses outros pacientes, né? Então, essa parceria e esse programa, né, esse planejamento foi fundamental para que ninguém ficasse realmente desamparado. É importante a gente frisar isso, né? Que hoje nós temos um total de 30 leitos para pacientes exclusivos de Covid e existem também mais 16 que são para outros casos. Como é que ficou essa parte? Que é bom a gente falar para quem está assistindo a gente que não houve nenhum transtorno para o paciente oncológico, que é o nosso foco, né? O senhor pode falar um pouquinho disso para a gente? Sim, sem dúvida. Então, assim, além desses 30 leitos, a gente conta com 16 leitos destinados ao que eu falei que são os pacientes chamados não Covid, né? Por que esses leitos têm que ficar separados, né? Por que a gente cita, assim, eles separados, 30 mais 16 e não 46? Uhum. Porque esses leitos, né, que a gente chama de leitos destinados ao enfrentamento da pandemia, né, do corona, eles são leitos que devem ser isolados, tanto do ponto de vista respiratório, como também do ponto de vista de contato mesmo, né? Então, as pessoas que estão trabalhando nessa UTI, ou essa grande UTI de 30 leitos, elas trabalham somente ali, né? Então, esses pacientes ou esses funcionários, eles quando entram para dentro dessa grande UTI aí de 30 leitos, eles ficam exclusivamente destinados ao cuidado desses pacientes, né? São funcionários, é bom a gente falar, porque normalmente os nossos colaboradores de UTI, nós temos uma equipe que é completamente diferente de outros atendimentos. Porém, nesse momento, eles estão separados. Existem uns que atendem somente as UTIs, os CTIs de Covid, e os outros os outros 16 leitos, né? Exatamente, exatamente. E é todo um time, né, Carol? Assim, quando a Sim. gente fala né, dessa equipe, né, desse funcionário, é mesmo um time, é um time que está junto, é um time que está ali na linha de frente mesmo, né? Tá. E outra coisa que chegou uma pergunta aqui. Estavam preparados para ajudar Minas na combate? Nós estávamos preparados para atender, para ajudar Minas no combate da Covid? Eu não tenho dúvida, né? Assim, o hospital tem todo o preparo necessário, além da equipe, né? E quando eu falo equipe, eu volto a afirmar que não apenas uma equipe médica preparada, mas uma equipe de enfermagem, multidisciplinar, fisioterapia, todos os profissionais envolvidos, a gente tem todo o aparato e todo o medicamento que é necessário para o enfrentamento da pandemia, né? Então, Sim. esses 30 leitos, eu não tenho dúvida que são de grande importância, né? Assim, e cabe frisar que, assim, desde que a gente abriu a nossa UTI, né, desde o início, a gente tem ficado com uma ocupação próxima a 100%, né? Então, sai um doente por qualquer motivo e a gente prontamente já oferece essa vaga aí para o estado, para o município, para que esse leito possa servir para outra pessoa. Tá. Vamos explicar agora, doutor Aguinaldo, uma dúvida que as pessoas têm sobre os leitos de UTI, Covid e não Covid. Existe alguma diferença de um para o outro? Eu falo assim em questão de equipamentos, de paramentação, ou eles são iguais? Não, os leitos, eles são semelhantes, né? O que muda é o contexto do doente mesmo, né? A gente sabe que o doente portador da Covid, a gente tem tido alguma experiência em relação a isso, são doentes que exigem mais de todas as formas, né? Então, exigem mais tanto do ponto de vista do profissional, e quanto do ponto de vista de aparelhagem, respiradores mais sofisticados, respiradores modernos, coisa que o Instituto também prontamente nos atendeu e, na verdade, a gente não tem nada a reclamar.
e do ponto de vista também de medicações. Então, é realmente um doente mais, considerado mais grave mesmo, né? Sim. Então, do ponto de vista de leito, não, do ponto de vista de leito não há diferença. Mas esse leito, ele é ocupado realmente por pacientes, eu diria, mais graves, de uma forma geral, sabe? Sim. E, doutor Aguinaldo, e o senhor, como médico intensivista, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a sua função. Qual que é o papel do médico intensivista? Como é que é a atuação do médico intensivista dentro de um CTI? É, o médico intensivista é um médico especialista, né? Ele tem uma formação voltada para o atendimento e cuidado do chamado doente crítico, né? O que é um doente crítico? Assim, é um doente cuja gravidade, ou cuja expectativa de gravidade é maior, de uma forma geral, do que outros pacientes. Então, aquela noção de que antigamente a gente poderia ter, de que o paciente que vai ao CTI é um paciente, vamos dizer assim, já em fim de vida, hoje em dia a gente sabe que é muito diferente disso, né? São Uhum. justamente os pacientes que mais se beneficiam da terapia intensiva, são aqueles pacientes que têm uma expectativa maior de que saia dali, né? De uma forma geral, a mortalidade nos CTIs, eu falo isso mundialmente, o nosso CTI não é diferente, gira em torno de 20%. Ou seja, a cada 10 ou 100 pacientes que entram ali, 2 ou 20 vão falecer e os outros 80% vão sair bem. Então, o médico intensivista ele tem essa formação voltada para o tratamento desse paciente crítico, tá? E é uma formação, modéstia à parte, muito, muito bonita, assim, né? Que é um médico que se dedica, literalmente, a salvar vidas de pacientes graves. E salvam, né, doutor Aguinaldo? As pessoas, a gente até conversou isso outro dia em outra live aqui, falando que as pessoas, muitas pessoas, elas têm medo quando se fala, estou internado em CTI, em UTI. Pelo contrário, se as pessoas pararem para olhar, é o melhor lugar para citar, porque tem todo um aparato, toda uma equipe ali, é um cuidado muito mais especial, né, que a pessoa está precisando naquele momento, dependendo do quadro dela. Então, ao invés de assustar, a pessoa tem que ficar mais tranquila, porque ela está muito bem assistida ali por profissionais preparados para fazer aquele tipo de atendimento. Isso mesmo, assim, né? E aí, voltando um pouco para a pandemia, né, a gente fica muito, muito orgulhoso de saber que a gente está podendo, e quando eu falo a gente, eu volto a falar, é todo um time, a gente está podendo oferecer às pessoas tudo o que elas merecem mesmo, né? Tudo que elas precisam e tudo que elas necessitam para passar essa fase, aí, enfim, essa doença que é tão ruim e tem sido tão ruim para todos nós, né? Sim. Aproveitando aqui, vou dar uma pausa aqui nas perguntas, só para fazer alguns registros aqui, doutor Aguinaldo. Tem muita gente elogiando, mandando abraços para o senhor. Aqui é a Cíntia Gonçalves falando, grande doutor Aguinaldo, Mário Pena contando com esse excelente profissional. O Edinho Luciano, grande Aguinaldo. Tem aqui Mandi, eu não consigo falar o nome dela. A Camila, a Sandra Tibo entrou. Clélia Mafra, falando do tratamento de excelência. Muita gente elogiando aí o trabalho do senhor, viu, doutora Aguinaldo? E isso é excelente, porque a gente vê tem um retorno de que a gente está caminhando, né, no caminho certo e que o nosso trabalho está sendo reconhecido aí. Então, só mais um registro. E lembrando para quem está aí, continua mandando as perguntas, mande perguntas, suas dúvidas. Doutora Aguinaldo está aqui para te responder e tirar essas dúvidas. Doutora Aguinaldo... Eu fico realmente muito, muito, muito satisfeito mesmo, muito orgulhoso. Eu tenho muito, muito prazer de trabalhar no Luxemburgo, trabalhar no Instituto Mário Pena, porque lá sempre foi minha casa e eu fiquei feliz de retornar. É um reconhecimento. Doutor Aguinaldo, agora vamos falar um pouquinho. Como é que é a realidade do CTI de Covid? Como é que é lá? Vamos tentar, o senhor consegue contar um pouquinho para quem está aí, como é que é, para a gente tentar enxergar? Porque
Porque a gente não sabe, né? A gente só imagina. Como é que é? É uma realidade que tem sido muito, muito difícil, sabe, Carol? Assim, Sim. eu acho que no início, a gente, né, de uma forma geral, as pessoas, a gente ficou um pouco assustado com tudo isso. Eu acho que todo mundo, né, a população inteira, mas principalmente nós, né, que a gente se considera bem da linha de frente mesmo. É claro que com o tempo, né, e a gente começou isso logo no início, no mês de março, ou seja, a gente já vai para 4 meses aí de enfrentamento, e 4 meses muito, muito diuturnos ali, todo dia, todos os dias, e realmente não tem sido fácil, né? Esses, vamos pôr, uns 150 dias a gente trabalhando. E por que que não é fácil, assim? Porque, tirando a parte de CTI, que é uma parte que, de certa forma, a gente vinha habituado e tem lá o seu estresse, tem lá a sua atenção o tempo inteiro, né? Que é a atenção que o doente merece, né? Esse doente é 100% do tempo vigiado por nós. A gente ainda tem uma preocupação a mais, né? Que é a preocupação conosco mesmo, assim, a preocupação com todo o aparato, a preocupação em contaminar, a preocupação em usar a máscara adequadamente, mais do que nunca com uma lavagem Sim. de mão. Então, a gente fica cansado, sabe? Assim, eu percebo dias de esgotamento, assim, no final dos turnos, sabe? E a gente tem tentado minimizar isso da melhor forma possível, né? E às vezes com gestos, às vezes com atitudes, mas eu não tenho dúvida que a melhor forma de amenizar isso é quando a gente tem a oportunidade de salvar uma vida, quando a gente vê que esse doente grave está se recuperando, quando a gente dá alta em pacientes que ficaram às vezes 40, 50 dias conosco. Isso eu não tenho dúvida que nos motiva aí cada vez mais para frente. Aí, ó, a Juliana Sklauser, que estava aqui na semana passada, está dando um alô, dando parabéns para essa equipe aí, que está à frente disso, né? Está dando um alô aqui. Obrigada, Juliana. Juliana parceirona aqui, ainda mais da equipe Multi, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Entrou aqui Heloísa, Pati, Marcelo Cardoso, várias pessoas entrando. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Agora, vamos falar, já que a gente está falando dos pacientes, como é que é feito o acompanhamento da evolução deles? No caso, a gente está falando do paciente específico de Covid, né? Do que estão lá no CTI. Então, são pacientes que têm, como eu falei, exigido muito da equipe, né? Então, são doentes que são acompanhados, né, como qualquer outro doente crítico, durante 24 horas por dia, né? O nosso tratamento, ele é basicamente direcionado a um cuidado respiratório. Lembrando aí que os pulmões costumam ser os órgãos mais acometidos desse tipo de doente, né? Então, esse cuidado respiratório, ele vai desde uma necessidade de um oxigênio, talvez um fluxo maior, até ventilações mecânicas mais desafiadoras mesmo para a equipe, né? Então, em cima disso, a gente tem feito, né, além desse acompanhamento minucioso, desse acompanhamento de perto, treinamento para toda a equipe. Eu acho isso fundamental, né? Lembrando que a gente, além de tudo, a gente ainda é um hospital-escola, o nosso CTI é um CTI que se destina também ao ensino, né? A gente tem lá residentes da terapia intensiva, diga-se de passagem ainda, foi a residência de terapia intensiva mais concorrida do estado. Então, a gente tem essa necessidade, esse dever de, além de tudo, uma educação continuada, em todos os níveis, né? Do ponto de vista não só da residência médica, mas também dos outros profissionais, seja ele fisioterapeutas, enfermeiros, e tem sido um aprendizado, sabe, Carol? Assim, a gente, nesses 150 dias, a gente tem aprendido e tem entendido cada vez mais, um pouquinho mais, cada dia, dessa doença. Eu imagino, sim. O aprendizado, acho que para todo mundo, para o paciente que está ali vivendo uma coisa completamente desconhecida,
e também para todos os profissionais, porque é uma novidade para todo mundo, né, doutor Aguinaldo? Para o paciente, para o funcionário, para quem está ali, para todo mundo que está envolvido. Então, é algo realmente muito novo para todo mundo. Tem uma pessoa aqui perguntando, doutor Aguinaldo, sobre o que é pronar. Quando que se usa essa prática, se é comum, se nós usamos aqui? Uhum. Sim, pronar significa, num linguajar talvez mais simples da gente entender, significa a gente virar o paciente de bruço mesmo, né? E por que se faz isso? Porque esses pacientes, eles, como eu falei, eles são acometidos de forma mais gravemente do ponto de vista pulmonar. E aí, a gente virando esse paciente de bruços, né, na posição prona, a gente dá a ele a possibilidade dele expandir outras áreas do pulmão, antes colapsadas, talvez, por um decúbito dorsal, né? Então, essa manobra, ou esse posicionamento, tem, sim, salvado muitas vidas, né? Eu acho muito legal. E essa prona, ela sempre foi usada em pacientes graves, como a gente tem enfrentado, isso não é novidade agora do Covid. Não é só para Covid, não? Não, não é só para Covid, assim, a gente já usava, mas obviamente um índice de necessidade da ventilação ou da posição prona tem sido maior pela gravidade dos doentes. Sim. E pode ser desde um doente que está acordado, o que a gente tem chamado de autoprone, ele mesmo vai virando os decúbitos, né? Fica muitas vezes de bruço, às vezes na própria terapia intensiva, ou mesmo na enfermaria, ou até aquela prona que a gente tem que virar o paciente. Esses pacientes podem estar sedados muitas vezes, né? Então tem sido mais um desafio, sabe? Mas a gente tem tido realmente respostas muito boas com isso, sabe? Não só lá, mas a experiência do mundo tem sido bem, bem bacana. É ótimo. Outra coisa, doutor Aguinaldo, que eu queria falar agora, os pacientes COVID, como a gente já falou, eles ficam numa área completamente isolados, né? Seja eles em internação comum e principalmente do CTI. São CTIs completamente diferentes, eles ficam isolados do restante aqui do hospital, por medida de segurança, óbvio, tanto para eles, pacientes, quanto para os funcionários e para todo mundo. E também eles não têm acompanhante, eles não têm contato com um acompanhante como é feito normalmente. Como é que a família faz, como é que é feito a divulgação do boletim médico, porque eles ficam sem ter contato com ninguém? Existe alguma forma de ter algum contato com a família ou com alguém? Como é que isso acontece? Isso foi vamos pôr assim, um dos efeitos colaterais aí da pandemia, né? Assim, a ausência do familiar, né? Não só na enfermaria, mas todos os hospitais praticamente proibiram as visitas, né? Então a gente não tem realmente tido a oportunidade de conversar pessoalmente com as famílias. Isso é muito ruim, sabe, Carol? Assim, quando eu converso com as famílias, eu tenho a oportunidade de falar que isso não é só ruim para o paciente ou para as famílias, isso é ruim para nós também, né? Uma conversa franca, uma conversa que a gente tem a oportunidade de ter, né, assim, frente a frente com uma pessoa, é muito mais esclarecedor do que um boletim dado não pessoalmente. Mas a gente tem tentado suprir essa carência, vamos dizer assim, né? Isso é feito através dos boletins online, sabe? Então, o boletim online ele tem dois objetivos. Um é tentar, obviamente, esclarecer a família de tudo que tem acontecido. Ele é feito diariamente, então, todos os dias, a equipe do CTI, principalmente em nome dos horizontais, nós, né, a gente liga para as famílias e conversa sobre o caso, né? Isso acaba... isso até foi uma surpresa, né, desse tempo, a gente criando um vínculo interessante, sabe, assim, quase um namoro à distância, sabe, assim, que a gente liga todo dia para a mesma pessoa, às vezes a mesma, né, um de nós todos os dias, mas a gente acaba não encontrando essas pessoas. Mas cria-se um vínculo, cria-se uma relação que a gente tenta amenizar isso, com sinceridade, com palavras de conforto.
E, além disso, a gente consegue, em alguns pacientes, né, com apoio aí da psicologia também, uma visita virtual. Essa, sim, foi uma Uhum. experiência muito bacana, né? Assim, que a gente tem um tablet que a gente leva ele à beira-leito e faz uma chamada de vídeo mesmo para essa família. Então, pacientes acordados, ou mesmo pacientes sedados, às vezes as famílias têm a sorte ou eles podem conversar com esse familiar, sabe? Isso foi um advento aí que a gente conseguiu. Eu posso dizer que o Instituto Mário Pena saiu na frente em relação a isso, sabe? Assim, a gente foi quase que um dos precursores disso. Algumas mensagens chegando aqui continuam, viu, doutora Aguinaldo? Doutora Reni Moreira dando os parabéns para o senhor e para a sua equipe, para cuidado com os pacientes. A doutora Reni que está sempre presente aqui. Tem também tem outras pessoas aqui, ó. Fran Nutri falou: melhor médico da vida. É bom. Ana Paula. A Ana Paula está perguntando aqui. O índice de procura. Deixa eu ver aqui, ó, mais uma. Sabrina Santiago, antes de eu fazer a pergunta aqui, também fazendo, porque eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo aqui. O índice de procura pelo CTI, ele diminuiu? Estamos numa queda no gráfico da pandemia? Essa é uma pergunta interessante, assim, talvez a gente não tenha uma resposta exata, né? Assim, eu não tenho dados do ponto de vista epidemiológico para falar com clareza. O que eu suspeito é que sim, eu acho que a gente está numa curva um pouco descendente, assim, ou pelo menos do ponto de vista de piora, isso não tem acontecido, sabe? Como a gente oferece leitos à central de leito, e a central de leito é quem envia os pacientes para nós, né? A gente ainda tem tido uma ocupação próxima a 100%, né? Sim. Mas eu tenho visto em alguns lugares, assim, o que a gente chama de giro de leito, ou seja, o tempo que esse leito permanece vazio, tem sido um pouco maior do que no início da pandemia. Aqui, ó, mais um aqui. Livre e imediato. Doutora Aguinaldo, referência para todos nós. Parabéns pela live. Ela falando aqui, médico que valoriza a equipe múltipla. Falar em equipe múltipla, vamos falar um pouquinho disso, doutora Aguinaldo. O trabalho que essa equipe realiza lá na CTI, principalmente o que eu acho mais importante é o apoio psicológico para esses pacientes, que já é um momento delicado. Ficar sozinho, ficar isolado é ainda mais difícil. Então a gente tem que cuidar também, é bom falar isso, a gente já falou outras vezes, mas é bom reforçar que eles precisam tratar do psicológico, né? Assim, falando um pouco da equipe multi, ela é fundamental, né? Assim, eu acho que isso não é, né, me valorizando, mas eu sempre fui um defensor. Eu acho que o trabalho realmente é de todos nós, né? Então, eu não só valorizo, como faço questão da participação de todos da equipe multidisciplinar. E falando um pouco da psicologia, sim, ela é fundamental nessa parte aí. E eu digo mais, sabe, assim, não só do apoio que ele dá ou elas dão para as famílias e para os pacientes, mas também para a equipe, sabe? Assim, a gente tem tido momentos muito difíceis, sabe? Porque, além disso, a gente, como linha de frente, como todos nós, na verdade, né? A gente está sujeito a adoecer. E Uhum. adoecer entendendo o que é o doente, adoecer sabendo o que esses doentes passam, talvez seja um pouco pior do que o leigo adoecer, né? Então, além do estresse do dia a dia, a equipe do CTI, né, a nossa equipe, ela tem merecido um atendimento, um acompanhamento psicológico, e as meninas estão de parabéns. Aí, ó, tá todo mundo aí, a equipe multi tá vendo aqui em peso participando lá, ó. Juliana Schlauser de novo. Teve uma outra pessoa que passou aqui que eu não consegui ver. Todo mundo aí acompanhando, mulheres
de Piumhi. Aqui, ó, todo mundo falando, são na verdade heróis, toda a equipe, e são heróis mesmo. Todo mundo aí dando a cara, né, se entregando de corpo e alma nesse trabalho, como o senhor mesmo disse, tem dias todo mundo cansado, mas está aqui. Aí, ó, Sabrina do Serviço Social falando, parabéns para todos vocês que estão aí nos assistindo, e vocês também são merecedores desse reconhecimento. Todo mundo aí está de parabéns pelo atendimento, por esse atendimento integrado. Uma pergunta também que eu vi, passou já um pouquinho, a gente estava conversando sobre outro assunto, que também está muito em alta a atuação do fisioterapeuta no CTI, né, agora nesse momento, e que é bom a gente explicar que o fisioterapeuta, no nosso caso também, faz parte da equipe multidisciplinar, que a gente também tem, além de ter os profissionais que ficam lá constantemente. Como é que é isso, doutora Aguinaldo? Quando a gente fala da equipe multi, né, equipe multidisciplinar, a gente está incluindo aí a fisioterapia, mas eu acho que sim, cabe ressaltar, a fisioterapia talvez não, com certeza, do ponto de vista dessa equipe, né, multidisciplinar, é o profissional mais envolvido, né, no tratamento desse paciente. A fisioterapia é fundamental e tem sido, né, na condição da Grazi aí, parceiraços com a gente, sabe? A gente, voltando àquilo lá que eu disse anteriormente, a gente teve a oportunidade de discutir temas difíceis mesmo, né? Que no início era um aprendizado e ainda tem sido um aprendizado para todos nós. Constante, né? Constante. São pacientes desafiadores, sabe, Carol? E eu estou muito satisfeito com o trabalho de todo mundo. Bom, doutora Aguinaldo, nós já vamos chegando ao fim aqui desse bate-papo que foi maravilhoso, creio, esclarecedor para muita gente pelo tanto de pergunta, pelo tanto de participação aí. Eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas, muitos pacientes que estão enfrentando esse momento difícil. E espero, né, que a gente tenha ajudado a esclarecer, a acalmar as pessoas, que esse é o nosso objetivo, a gente está aqui para isso. Queria passar a palavra para o senhor para as considerações finais. Olha, Carol, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu realmente, como eu falei, eu estou muito satisfeito e muito feliz de estar no Instituto e de estar podendo contribuir principalmente para o enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que o Instituto realmente tem cumprido o seu papel do ponto de vista de saúde, do ponto de vista social. E realmente ponho o CTI à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada, doutora Aguinaldo. Nosso bate-papo hoje no Mário Pena Conecta foi aí com o doutor Aguinaldo Bicalho. Ele que é médico intensivista e coordenador das UTIs aqui do Instituto Mário Pena. Foi um bate-papo muito gostoso, muito prazeroso e a gente pôde esclarecer muitas dúvidas aqui. Agora, se você não viu o nosso bate-papo ou chegou depois ou quer rever, o nosso bate-papo fica disponível para você também. Você pode acessar de novo no nosso Instagram, no IGTV. Da hora que a gente terminar aqui, já vai estar lá disponível. E também no nosso canal do YouTube. Só lembrando, antes de encerrar, lembrando das nossas doações. Como eu falei, eu falo sempre, eu vou reforçar isso sempre, que nós somos uma instituição filantrópica e o atendimento, a cura, né, dos nossos pacientes, ela depende de você, das doações que a gente recebe. Então, se você puder contribuir com qualquer valor que seja, entre em contato com a gente. Ou pelo site, que é o mariopena.org.br, ou entre em contato com um dos nossos atendentes pelo 0800 039 1441. Eu vou repetir, é o 0800 039 1441. Não deixa de ajudar, cada centavo para a gente é importante para salvar vidas. A gente conta com você. Obrigada aí pela audiência. Na semana que vem a gente está de volta com mais informações aqui no Mário Pena Conecta. Acompanhe as nossas redes sociais, que nós vamos divulgar, né, nos próximos dias quem vai ser o convidado da próxima semana e o assunto que nós vamos abordar. Obrigada mais uma vez, doutora Aguinaldo. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Fiquem com Deus.